Vamos lá, galera, mais uma aula aí, falando então de plano inclinado, um assunto que cai nos vestibulares, tá? E muitos alunos têm dificuldade, e não tem nada de demais não, só você ir com calma, com muita paciência, que vocês vão conseguir entender essa matéria. Vamos lá. Primeira coisa, nós já vimos lá que todas as forças são representadas por vetores, tá? E essas grandezas vetoriais têm módulo, direção e sentido, ok? Quando eu digo isso, eu começo a entender o comportamento dessas forças. Por exemplo, o peso. O peso é uma força vetorial, no qual sempre é uma grandeza vetorial, no qual sempre aponta para o centro da Terra. Então, o peso, ó, sempre vai apontar para o centro da Terra. Então aqui eu botei dois exemplos, um plano sem inclinação e um plano com inclinação. E a força normal, mais uma vez, força normal, essa força ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Então vocês vão fazer isso aqui, ó, força normal, um ângulo de 90 graus, ó, com a superfície. Superfície está aqui, ângulo de 90 graus, nós temos a força normal. E aí nós vamos começar observando a partir disso o nosso plano inclinado. Então, como nós já vimos, o nosso peso ele está mais ou menos aqui. Nossa normal vai estar formando um ângulo de 90 graus. Beleza, se a gente sabe que a nossa força normal ela está nesse local aqui, nessa posição, como que eu vou dizer que a força normal ela está se anulando com peso? Como que eu vou dizer o seguinte, esse bloco não tem peso maior do que normal, porque ele não penetra na superfície e não tem normal maior que peso, logo ele não salta da superfície. Bom, eu vou ter que lembrar da minha forma de trabalhar com vetores. Essa forma diz o seguinte, cara, tu pode pegar um vetorzinho e decompor esse vetor. E isso é o que nós vamos fazer com P. Olha aqui, temos um eixo X e um eixo Y. Vou trazer o meu vetor peso, ó, vou fazer esse eixo imaginário. Eixo Y e eixo X. Vamos trazer esse eixo, vamos trazer o peso para o eixo Y. Olha que coisa linda. Nós temos o vetor peso decomposto, projetado sobre o eixo Y. Então nós temos um cara chamado PY. Vou fazer a mesma coisa com ele em X. Ó. E aqui eu tenho PX. Até aqui, cara, é muito parecido com a decomposição do vetor. Tem tudo igual. Porém, a forma que eu observo o ângulo de inclinação é um pouquinho diferente. Lá, nós vimos que o PX é o P deitado, é o P com sono, é o P cosseno. Nós vimos que o PY é o P em pé, é o P sem sono, ok? Então vamos começar a olhar para esse cara. Lembra que ele estava paradinho no eixo Y, mas quando eu inclinei esse plano, o peso ele também saiu do eixo Y e formou um certo ângulo com o eixo Y. Olha o ângulo aqui, ó. Olha esse ângulo, coisa linda. Esse ângulo daqui ele é igual ao ângulo de inclinação do meu plano inclinado. Então eu posso dizer, cara, que ele estava sobre o eixo Y, mas ele veio e inclinou um certo ângulo θ. E aqui é a mesma coisa. E aí você começa a fazer as projeções. Olha só, o cateto que é o oposto ao meu ângulo é o PX. Então você pode dizer o seguinte, que cosseno, seno, não vou falar de tangente agora, tá? Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ó, o adjacente PY e hipotenusa P. Então cosseno, olha só, vai ser PY sobre P. Seno, cateto oposto sobre a hipotenusa. Então eu tenho PX sobre P. Para deixar isso de uma forma bem linear, bem simples, nós vamos fazer isso aqui, ó. PY
é igual a P, ó, multiplica o cosseno. Cosseno do meu ângulo. Px é o meu P vezes o seno do meu ângulo. Ah, Rominho, então toda vez que eu tiver um plano inclinado eu vou fazer isso? Vou. Existe alguma outra relação? Existe. Cara, olha o Px. Ele não seria uma força que faz o objeto descer? Então, quando o objeto está sobre um plano inclinado, ele desce devido à decomposição do vetor peso sobre o eixo x. Ele desce por causa do Px, que é o Pseno. E aí, por que ele não penetra na minha superfície? Por um simples motivo. Ele não penetra porque ele tem a normal, que é uma força contrária. Por que ele não salta? Porque ele tem o Py, uma força contrária normal. Então, Py e normal, em módulos, esses caras são iguais. Eles possuem o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos. Lembra que vetores em sentidos opostos você subtrai? Se ele não tem uma resultante para cá, não tem uma resultante para esse sentido, logo, esses caras são iguais, a força resultante entre eles é igual a zero. Então eu posso afirmar também que Py é igual a normal. Então eu vou guardar na minha casa mental esses 3 passos aqui. Com isso, cara, eu faço qualquer questão de plano inclinado. Vamos continuar? Certa vez eu vi uma questão do ITA. E aí, cara, os caras falaram o seguinte: se você tem um plano inclinado e esse objeto está parado, e aí ele falou o seguinte, que esse ângulo era o ângulo θ. Qual é o valor do coeficiente de atrito? Então, o primeiro conceito, vamos explorar um pouquinho essa questão que a Ita lançou pra gente. O primeiro conceito é o seguinte: se o corpo está parado, força resultante igual a zero. Se força resultante é igual a zero, se tem alguma força fazendo descer, tem alguma força tentando travar. Segundo caso, o corpo desce com um movimento uniforme, velocidade constante. Nós sabemos que o movimento uniformemente variado, a velocidade não é constante, porque existe aceleração. Como força é massa vezes a aceleração, então se existe aceleração, existe variação de velocidade. Se ele desce com um movimento uniforme, com velocidade constante, logo a minha aceleração é igual a zero, força resultante igual a zero. Recapitulando, se eu estou parado, força resultante igual a zero. Se eu estou descendo com velocidade constante, força resultante igual a zero também. Ok? Vamos lá, vamos continuar aí. Cara, então vamos começar a pensar. Eu já sei que existe uma força que faz esse objeto descer, esse bloquinho descer. Essa força é chamada de Px. E aí, existe alguém tentando travar ele? Não estou vendo mola, não estou vendo nenhuma corda pendurando aqui. Obviamente que se ele está parado ou com velocidade constante, tem uma força contrária, de mesmo módulo, mesma direção, porém de sentido oposto. Eu vou chamar essa força de atrito. Então tem um atrito entre o bloco e a superfície. Beleza. Cara, vamos continuar isso aí? Se esse cara está em equilíbrio, se esse cara está parado, se esse cara está descendo com velocidade constante, a força resultante é igual a zero. Mas eu também posso pensar o seguinte: se essa força resultante é igual a zero, e eu sei que a força resultante é igual ao módulo de Px menos o módulo da força de atrito, alguns vão perguntar por que módulo, Romulo? O módulo se dá pelo seguinte: se eu tivesse uma força para cima maior do que Px, essa força resultante ficaria negativa. Quando eu coloco o módulo, ela sempre vai sair positiva. Então eu não preciso identificar qual é o cara que vai vencer aqui, se é o Px ou se é a força de atrito. Eu jogo logo em módulo, no final vai sair tudo positivo, ok? Mas vamos lá. Se força resultante é igual a zero e força resultante é igual a Px menos φ, obviamente que eu posso concluir o seguinte, que Px menos a força de atrito, em módulo ou não, é igual a zero. Ah, então joga a fonte para lá, Romulo. Beleza.
Então Px é igual a força de atrito. Beleza. Quem é Px? Ah, agora que é o pulo do gato para matar a questão. Olha só, Px, vamos deixar por enquanto, é igual a FAT. Toda a força de atrito é normal vezes o coeficiente de atrito. Beleza? Agora vamos abrir esses caras. Px é P seno. Aí você vai colocar aqui, P vezes o seno do ângulo. Normal é igual a PY. PY é igual a P cosseno. Então nós temos P cosseno do meu ângulo vezes o coeficiente de atrito. Ó, fator multiplicativo comum vai ser o nosso peso. Então eu posso cortar aqui, ó. Cortei. E aí eu posso dizer para vocês o seguinte, que o coeficiente de atrito é igual ao seno do ângulo dividido pelo cosseno do ângulo. Olha que relação linda. Seno dividido por cosseno vai dar tangente. E aí você vai colocar aqui, ó, coeficiente de atrito vai ser igual a tangente do ângulo. Rômulo, sempre o meu coeficiente de atrito vai ser igual a tangente do ângulo? Não. O coeficiente de atrito só vai ser igual a tangente do ângulo quando o corpo estiver num plano inclinado e esse corpo está parado ou descendo com velocidade constante. Ok? Fica esse bizu para vocês hoje. Forte abraço.